Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, fundada por ele, nosso mentor querido, e também querido Jorge Andréa, que é o nosso presidente de honra, e todos os demais espíritos amigos que estiveram aqui ao longo da história do ICEB para trazê-lo até aqui e que certamente vão continuar nos ajudando para preservar este projeto do plano espiritual, que é o sonho de Deolindo Amorim e que passou, evidentemente, a ser também o sonho de todos nós. Neste instante, mestre querido, reunidos em teu nome, nossos pequeninos corações buscam elevar-se até o teu, de onde sempre jorraram e estão jorrando neste instante as bênçãos por sobre nosso estudo, nosso esforço no estudo do teu Evangelho e da codificação do Espiritismo, por nosso querido codificador Allan Kardec. E ao te agradecer, Jesus, ainda te rogamos que possamos também todos nos beneficiar do manto de Maria, das vibrações de nossos anjos da guarda e das bênçãos de nossos amigos espirituais. A todos esses corações, o nosso pequenino, ainda que muito profundamente agradecido, nós agora, vinculando-nos todos ao teu regaço, Jesus, nós continuamos juntos rogando-te uma bênção especial por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Jader Sampaio, que vem mais uma vez aqui para a alegria do ICEB trazer o fruto de seus estudos na segunda parte de seu trabalho já iniciado anteriormente. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, como nós já dissemos, Jader Sampaio é psicólogo especializado em psicologia do trabalho, tem mestrado e doutorado em administração na prestigiada Universidade de São Paulo, a USP, é mineiro de Belo Horizonte, aposentado professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro e tem certificado de tradutor inglês-português pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. Tem 2 prêmios, o Amigo da Ciência, amigo da FAPEMIG, e concedidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e o prêmio concedido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, a ANPAD. Como homenagem, seu nome foi dado ao Laboratório de Ensino de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem 27 artigos completos publicados em periódicos, 2 livros organizados ou editados na área de psicologia organizacional e do trabalho, 25 capítulos de livro publicados técnicos e espíritas, 11 trabalhos completos publicados em anais de congressos, participação em 21 bancas de mestrado e 4 de doutorado, além de 4 qualificações de doutorado, 1 de mestrado, 10 monografias de especialização. Orientou 4 dissertações de mestrado, 12 monografias de conclusão de curso e 4 trabalhos de bolsistas de iniciação científica. Atualmente cursa a especialização em espiritualidade e religiosidade na prática clínica, no NEIS, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Espírita, interessou-se pela doutrina desde a juventude, tem sido colaborador na Associação Espírita Célia Xavier, de Belo Horizonte, há quase 40 anos. No início dos anos 2000, tornou-se colaborador da Liga de Pesquisadores de Espiritismo, a nossa querida LIP, na qual tem auxiliado na publicação de 2 coleções de livros. A série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo, atualmente são 11 volumes,
E a coleção Espiritismo na Universidade, atualmente são 7 volumes. Mantém o blog Espiritismo Comentado, onde já publicou mais de 1.200 textos. Tem publicado artigos em diversos periódicos espíritas, como a Revue Spirit, na França, Reformador, Dirigente Espírita, Revista de Cultura Espírita do ICEB, com muita alegria para nós, Jornal de Estudos Espíritas, dentre outros. Como tradutor, vem se dedicando a trazer para o português os livros espiritualistas do naturalista inglês Alfred Russel Wallace. Como médium, publicou pelo Instituto La Chatre 2 livros, Casos e Descasos na Casa Espírita e O Observador e Outras Histórias. Seu último livro autoral foi Conversando com os Espíritos, que trata do atendimento aos espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas. E mais outras coisas, porque, como vimos, ele quase não tem trabalhado. Então, Jader, querido amigo do ICEB, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no ICEB, que nos enriquece e nos alegra muito. Jader hoje vai trazer a segunda parte de seu trabalho, Allan Kardec entre Comte e Dilthey, ou Porque o Espiritismo não é apenas ciência natural. É a segunda parte desse trabalho que nós juntos agora vamos acompanhar. Somos todos ouvidos. Nádia, muito obrigado por essa apresentação toda. Eu lembrei dos muitos trabalhos que a vida me reservou. Espero que me reserve ainda muitos mais. Certamente. À disposição para realizar mais coisa. E como a gente estava conversando até um pouco, tá? A LIP teve seu 18º encontro, agora em setembro, e publicou a coletânea de estudos do encontro num livro sobre o perispírito. Tá? E esse livro tem alguns trabalhos bem interessantes, inclusive uma tese de doutorado que mapeou as conexões mentais de médiums, as conexões cerebrais de médiums, tá? Comparado com as conexões cerebrais de pessoas, tá? Não médiums, e encontrou diferenças, e há outros trabalhos interessantes aí dentro desse mês. Isso. Então, depois, Jader, você me mande corretamente os títulos agora desse outro, do 20º volume, para eu atualizar aqui a sua apresentação. Tá bem? Obrigado. E parece que eu já concluí o curso, eu já entreguei os últimos trabalhos, falta só receber o título agora. Então, você já pode me atualizar tudo. Tá bom. Bom, isso eu queria que as pessoas entendessem como trabalho, como resultado do trabalho, da preparação que a gente está sempre se obrigando a fazer para poder tratar do espiritismo de forma mais competente, entender da nossa área de forma mais competente, e não como assim, uma vaidade, um orgulho, nada disso. Isso tudo é trabalho. E nós paramos, na última conversa, eu tive a oportunidade de ouvir hoje de manhã, a gente parou começando Comte, tá? E eu, sem mais delongas, eu quero entrar na apresentação de Comte, se vocês me permitirem. Então, o positivismo de Comte e o espiritismo é nosso próximo passo, tá? Primeiro, eu queria distinguir a palavra positivo da palavra positivismo. Tá? Em que sentido? Quando a gente fala que uma coisa é positiva, então, se eu for dizer do método positivo, por exemplo, tá? Eu estou dizendo, como está aí colocado, eu tirei do Nicola Bagnano, tá? Trata-se daquilo que é posto, estabelecido ou reconhecido como um fato. Leibniz chamava de verdades positivas, as verdades de fato, que se distinguem das verdades de razão.
porque constituem leis que aprove a Deus dar à natureza. Então, do que é que a gente está falando? Eu estou falando desse aparelho que está aqui na minha frente, que eu consigo ver com meus olhos, tocar com meus dedos, perceber com meus sentidos. Tá? O aparelho, esse meu aparelho, vocês não veem. Mas como vocês estão vendo a minha imagem, sabem que ela foi transmitida, vocês imaginam que existe esse aparelho. Tá? O aparelho, para mim, é uma verdade de fato. O aparelho, para vocês, é uma verdade de razão. Vocês não sabem se eu estou falando de um notebook, por exemplo, ou de um celular, ou de um smartphone. Vocês podem até acreditar em mim, aí será uma verdade de fé, que eu estou falando de um notebook. Tá? Eu não tenho motivos para mentir nisso, mas é só para perceber que eu estar falando de um notebook é uma verdade positiva para mim e não é uma verdade positiva para vocês. Por que é que a gente está falando dessas coisas? Porque quando a gente chega à Idade Média, o que é que acontecia? Existia uma verdade imposta, que era a verdade do cristianismo. Era uma verdade que se tinha que crer. Tá? Então, falando de uma forma geral, existe um grande esforço intelectual para poder explicar a natureza, compreender a natureza, e para poder articular essa compreensão da natureza com as palavras de Deus, porque a Bíblia era entendida como a palavra de Deus, logo, a verdade. Havia um exercício intelectual tão grande que, quando as coisas não se casavam, o cientista, que ainda não existia, o filósofo natural, que é o que se usava na época, ele poderia cair em descrédito, ele poderia ser censurado, e dependendo do período, ele poderia ser até perseguido, preso, proibido de falar e até morto. Tá? A gente tem casos na história em que esse tipo de coisa acontece. Então, a liberdade para pesquisar a natureza, utilizando, vamos dizer assim, a positividade, os órgãos do sentido, as observações, os experimentos de pensamento que são confirmados ou não com a realidade, vai acontecer com o surgimento da Idade Moderna, mais ou menos, com a Revolução Cultural e com o surgimento de formulações em cima das observações dos filósofos naturais. Então, Galileu, por exemplo, ele sobe na Torre de Pisa, solta 2 objetos de pesos diferentes e tem um observador lá embaixo vendo a que hora os objetos vão cair. Esses objetos são pesados o suficiente para não sofrer uma influência significativa da resistência do ar. Tá? E aí, se o que se acreditava em física à época fosse verdade, o mais pesado cairia primeiro, o mais leve cairia depois. No entanto, os 2 objetos caem simultaneamente lá embaixo. A partir dessa observação, o que é que Galileu conclui? Há algo de errado no pensamento físico. Boa parte do pensamento físico foi herdado dos gregos naquela época, que estavam bem em moda por causa do Renascimento. Ele veio depois do Renascimento, os gregos voltaram a ser lidos. E não sei como é que eu qualifico, um monge muito famoso, tá? Ele associou o cristianismo à física de Aristóteles. Então, Aristóteles era quem mandava em física, mais ou menos, naquela época. Discordar de Aristóteles trazia todo um problema para um filósofo natural. Eles deveriam concordar com Aristóteles. Mas Galileu vai à frente, ele começa a utilizar um instrumento que começou a ser usado, que é a luneta, tá? E constata a existência de satélites ao redor de um dos planetas. Eu não me recordo
com clareza se era Júpiter ou Saturno, mas ele identifica a presença de satélites e todo o modelo de universo que vem de Aristóteles é colocado em questão nesse ponto. Uma coisa que seria absurda para nós hoje foi muito utilizada naquela época. Esse aparelho realmente permitia enxergar um corpo àquela distância, ou esse aparelho seria uma ilusão? Ele era usado para fazer passeios náuticos. Tá? Um capitão de navio, ele queria antecipar e ver um pouco mais a distância, tá? E utilizavam a luneta para isso. Mas ele seria capaz de aumentar o campo de visão e permitir a Galileu que ele visse um satélite natural de Júpiter ou Saturno, não me lembro ao certo? Essa é uma das questões que foram colocadas a ele naquela época, tentando impedir as conclusões que ele desenvolvia, que esse modelo de universo, até então tido como correto, ele não explicava algumas coisas que ele era capaz de ver, de observar. E à medida em que a física vai avançando com as observações e que vai ficando cada vez mais difícil equilibrar o pensamento de Aristóteles e a retórica dos católicos com as novas descobertas da física, à medida em que a física começou a criar novos artefatos a partir desses conhecimentos que funcionavam, à medida em que a física avançava e permitia o avanço da química, esse método e a química começava a dar explicações que até então não eram satisfatórias ou não permitiam ao homem atuar na natureza, essa forma de produzir conhecimento, que é a partir dos fatos, um conhecimento da natureza diretamente pelos órgãos dos sentidos, mais do que uma conciliação racional de afirmações teóricas, embora o conhecimento positivo ele demande e exija teoria para existir, essa forma de fazer conhecimento foi ficando cada vez mais importante. Quem lê no século XIX a autobiografia de Camille Flammarion, discípulo de Kardec, ele era astrônomo, portanto físico, já que a astronomia é uma área da física. E ele era empolgadíssimo com as coisas que se desenvolveu no século XIX. As máquinas que se moviam a partir da força do vapor, como os trens de ferro, as locomotivas cruzavam a Europa e levavam grandes cargas com uma energia que não era energia animal nem humana. Ele era balonista, então na Guerra Franco-Prussiana, Flammarion subia com seu balão e observava as linhas inimigas a uma distância segura, em que as armas inimigas não iriam atingi-lo, e informava seus generais, informava seu lado dos exércitos sobre como é que o inimigo se organizava na frente de batalha. Isso se conseguiu com as ciências. As duas coisas que eu narrei agora se conseguiu com as ciências. A gente vê Lavoisier, morto pela Revolução Francesa, acusado de fazer ciência... Como é que era o nome que eles davam para Lavoisier? Ciência... me esqueci. Mais à frente, quando eu lembrar, eu falo. Ciência burguesa é o que acusaram Lavoisier. Ele começou a identificar os elementos que compõem uma substância até então considerada simples, como a água. A água era formada de oxigênio e hidrogênio. Se podia desfazer a água e obter oxigênio em vapor e hidrogênio também em forma de vapor, poder-se até engarrafar as partes da água. E unindo-as de volta, teríamos de novo a água.
Então, a química começa a ser utilizada nas transformações que o homem vai fazer na natureza. E começa a surgir uma atividade econômica industrial, ainda não em grande escala, mas que é enriquecida pelo maquinário desenvolvido pela mecânica, pela engenharia, que até então era usada para a guerra, e aí então passa a ser usada para a produção das coisas. Essa ciência, então, começou a possibilitar que todas as pessoas pudessem ter acesso a camisas, a tecidos, tá, teados em teares industriais constituídos de máquinas, ou, perdão, desenvolvidos por máquinas e, portanto, desenvolvidos em muito maior quantidade e capazes de atender um público muito maior a um custo muito menor, porque menos pessoas estariam envolvidas na produção dos tecidos. Essa é a base do que a economia iria chamar de produtividade mais à frente. E aí, então, o mundo começa a mudar, a transformar rapidamente. E o homem do século XIX é um homem, assim como Flammarion, apaixonado pela ciência e pelas coisas que a ciência entregou ao homem, acreditando que essa ciência é que fosse o único caminho para a verdade e que essa ciência pudesse resolver todos os problemas humanos. No século XXI, é um exemplo clássico que a gente tem na universidade, com as 2 guerras mundiais, viu-se essa mesma ciência ser utilizada para a destruição do homem, para a destruição do exército inimigo. E como todos os homens que se envolveram na guerra estavam em um dos exércitos, para a destruição em massa uns dos outros. Surgiu o gás mostarda, que matava as frentes dos exércitos inimigos, espalhando um gás venenoso e gerando uma morte muito sofrida para quem não estivesse protegido contra esse gás. Surgiram máquinas de atirar com repetição, metralhadoras, capazes de atingir muito mais pessoas do que os fuzis. Então, descobriu-se da pior forma possível que a tecnologia, essa filha das ciências chamadas naturais, tá, ela também podia levar o homem à sua destruição, e a destruição em escala até então não conhecida anteriormente. Mas no século XIX, a gente ainda está feliz diante do nascimento do que Comte chamaria de positivismo. Então, positivismo, deixa eu mudar o slide. Perdão. Positivismo é a doutrina de Comte, de Auguste Comte, um francês que estudou com um socialista utópico famoso, se minha memória não me engana, Saint-Simon, e que, tendo contato com a física, a química, a biologia, resolve desenvolver uma espécie de síntese do que seria esse novo e bom conhecimento que chegava à sociedade. Para desenvolver uma nova compreensão sobre o que é o conhecimento, ou sobre como se faz esse conhecimento, Comte, então, ele vai se meter na desconstrução das formas de conhecimento que ele considerava ser inferiores. E ele desenvolve, então, uma chamada teoria dos 3 estados, que é o que a gente vê, espero que a Nádia esteja vendo aí, né, no próximo slide. Né? Então, ele diz assim, isso aqui é uma citação do Gianotti, na introdução do livro de Comte, da coleção Os Pensadores. Ele falando de Comte, da teoria dos 3 estados, e o Gianotti se exprime de uma forma muito clara. Tá? Ele é um excelente filósofo e fala de forma muito clara, tecnicamente correta. Ele diz assim:
todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolvem-se através de 3 fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva. Quando Comte se refere à fase teológica, que tipo de conhecimento ele ataca? Ele ataca o conhecimento religioso, esse conhecimento que durante séculos na Europa foi imposto como forma de organização da sociedade e que punha limites ao desenvolvimento do conhecimento da natureza. Então, Comte faz uma intuição pessoal, dá uma explicação nascida do seu próprio espírito, tá? E ataca o pensamento religioso da seguinte forma, se me permitem. Então, aqui, deixa eu mudar o estado teológico. O mundo só se torna compreensível através das ideias de deuses e espíritos. A intervenção das divindades explica todos os fenômenos à volta do homem. O que ele entendia? Ele entendia que, da mesma forma que o cristianismo desconstruiu o paganismo, falando dos deuses pagãos e das contradições racionais que a existência desses deuses e a atuação desses deuses na natureza criavam, e defendendo a ideia de um Deus único, ele vai colocar o Deus único no meio da história. Eu estou dizendo que as coisas acontecem por causa de seres que ninguém vê e sobre o qual não se pode fazer ciência, ou seja, não se pode ter conhecimento, porque o conhecimento verdadeiro nasce dos sentidos. O conhecimento verdadeiro nasce da consciência do objeto. E, à época, os empiristas que vieram pouco antes dele falavam de uma psicologia que fundamentava a epistemologia. Pessoas como David Hume, tá, e seus colegas, tá, vão defender a escola do empirismo, mas vão sofrer uma baixa com o pensamento de Kant, que vai tentar articular a razão e esse conhecimento empirista, puramente empirista. E aí, então, Kant tenta fazer a síntese da síntese, sem conhecer muito Kant, né? Mas ele tenta aproximar essas ideias. Né? Então, ele critica tudo o que seja objeto ou o que possa ser explicado pelo fetichismo, pelo politeísmo, pelo monoteísmo. O conhecimento não tem Deus, é basicamente o que ele conclui. O conhecimento não tem espíritos, o conhecimento não aceita seres mágicos, esses todos são frutos da imaginação humana. A gente vai encontrar no curso de filosofia positiva do Comte. Então, tudo que for religioso é imaginação. Comte nem imaginava que mais à frente, 100 anos depois dele, os psicólogos iriam estudar a chamada experiência religiosa. E iriam mostrar que essa experiência tem impacto sobre a humanidade, sobre o concreto. Tá? Ele acreditava que esse conhecimento pudesse simplesmente ser esquecido, varrido, e que nós pudéssemos lidar apenas como homens diante de outros homens naturais, portanto, corpos diante de corpos. Tá? A inteligência era apenas um instrumento de ação na natureza, tá? E isso pudesse ser varrido do chamado conhecimento. Tá? Bom, ele continua questionando ou criticando o que ele chamou de estado metafísico. Então, um estado organizado e dirigido por religiosos seria um estado teológico. Tá? E um conhecimento que se funda na religião, no mito, é um conhecimento ingênuo, fruto da imaginação.
não é um conhecimento sobre o qual se possa confiar. No estado metafísico, a gente tem físicos, químicos, na verdade, filósofos da natureza, que enxergavam determinadas coisas, por exemplo, uma doença que se impunha coletivamente numa comunidade. Imaginem as pessoas daquela época passando por uma pandemia de Covid. Não se conheciam micróbios, não se conheciam microscópios. Então, o que eles imaginavam? Que os organismos, de alguma forma, tinham contato com algo que lhes era venenoso, que lhes fazia mal. E eles chamaram esse vapor apenas imaginado que fazia mal, quando aspirado pelo organismo e, portanto, levado para dentro, de miasmas. Então, se falavam em miasmas como causas de doença, mas ninguém conseguia observar um miasma, ninguém conseguia isolar um miasma. Se eu pegasse um ar, talvez o ar miasmático tivesse um cheiro um pouco diferente do outro ar, mas isso não era uma forma de discriminar o miasma de um ar puro. O cientista não sabia. O miasma era uma obrigação, era uma entidade necessária para explicar racionalmente uma doença que aconteceu sem o auxílio dos deuses e que o conhecimento, até então, de biologia, de anatomia, de de patologia, não era suficiente para poder explicar. Na física, na química, acontecia o mesmo. Por que é que as coisas pegam fogo? E aí, então, eles usavam o apoio de uma substância imaginada chamada flogisto. É por causa da presença ou ausência desse suposto flogisto que o fogo acontece ou deixa de acontecer. À medida em que a química avança, tá, aprofundando-se no conhecimento da matéria, vista de forma geral, a gente vai ver que essas explicações elas foram abandonadas pelos químicos, pelos físicos, pelos médicos, pelos biólogos, porque elas não se provaram reais, nem boas explicações para identificar a doença e para, com isso, identificar suas causas e aí, de alguma forma, pensar em uma terapêutica real capaz de preveni-las ou de tratá-las. E nem permitia ao cientista fazer um prognóstico, ter uma noção do que aconteceria no futuro. É claro que havia alguma coisa coletiva que infectou a Europa com a peste negra. Mas até que se descobrisse que era um micro-organismo veiculado por um rato, os ratos andavam em meio àquela sociedade daquela época, não se tinha controle da comunidade dos ratos, e que uma pessoa contaminada podia passar essa doença para um rato, que passava a ser um vetor, ou seja, algo capaz de levar essa doença de uma pessoa para outra pessoa, foi necessário um avanço de conhecimento sobre a matéria muito grande. E à medida em que o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento sobre a matéria gerava explicações capazes de gerar medicamentos, capazes de orientar ações que realmente evitavam a disseminação das doenças, capazes de gerar novas substâncias que ajudavam as pessoas no seu dia a dia, esse conhecimento ia sendo cada vez mais vangloriado, até a gente chegar ao máximo que é Comte falar que só isso é que é conhecimento, nada mais é conhecimento. Tá? Então, ele diz que na sociedade substituíram-se as divindades e espíritos por forças químicas, físicas ou por força vital, que a natureza era a reunião de todas essas forças que não se conseguia observar, né? E
se tenta construir uma explicação da natureza íntima das coisas, tá? Ainda pensando na origem primeira e no destino último, bem como a maneira na qual as coisas são produzidas. Ele substitui, o filósofo natural nessa época, substitui o concreto pelo abstrato e a imaginação pela argumentação. Então, surge um discurso baseado no raciocínio, considerado por Comte superior ao discurso gerado pela imaginação, mas ainda aquém daquilo que a ciência, como Comte entende, vai propor mais à frente. Então, o terceiro estado, que é esse dos cientistas, é o chamado estado positivo, no qual ele coloca como assim, ícones, como pessoas muito importantes para o surgimento do estado positivo. Curiosamente, ele coloca Bacon, tá ok, Galileu, tá ok, tá? Eu mesmo citei coisas que Galileu fez e como ele lidou com o conhecimento que ele suplantou com a produção do seu novo conhecimento, e ele fala de René Descartes. Por quê? Ele fala de Descartes principalmente por causa do racionalismo. Então, ele tenta articular razão, tá? E tenta articular a razão com a observação. A razão com o conhecimento da matéria. Comte está propondo um certo materialismo, tá? Bem diferente do que Kardec veio a fazer, mais ou menos na época de Comte, até um pouquinho depois dele, se não me falha a memória. Tá? O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. Tá? E aí, então, se criou um mito, tá? Que para ele é um enunciado de como é que funciona o método científico. Nesse mito, se diz sempre que o método científico nasce da observação e que o raciocínio existe como auxiliar dessa observação. Mas, no futuro, os cientistas, pensando sobre os avanços científicos, eles próprios vão desmontar essa ideia. A ideia da existência de um único método científico, de uma única ciência, e a ideia de que a produção do conhecimento científico se inicia na observação. Essas duas ideias hoje são consideradas ideias antigas, embora ainda muito apresentadas no ensino médio. Então, muitas pessoas imaginam que as ciências são uma coisa que, na prática, nós, cientistas, não fazemos. Tá? Cada proposição enunciada de maneira positiva deve corresponder a um fato, seja particular, seja universal. O que se queria? Um conhecimento verdadeiro ainda. Tá? Mas como é que ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro porque a razão afirma que ele é verdadeiro e que ele não poderia ser feito de outra forma? Não, não apenas isso. Ele é verdadeiro porque ele explica como os fatos acontecem. Ele tem o acordo da razão, mas ele tem também a evidência dos fatos na sua construção. Eu posso mostrar que um argumento diferente, que uma teoria diferente, ela é errada. Eu posso fazer testes desse conhecimento científico e entender por que ele sempre conduz à verdade, na ingênua visão do nosso amigo Comte. Tá? Então, paremos um minuto para pensar em Newton. O que Newton propõe na sua época? Tá? Ele observou. Bom, aí a gente não sabe exatamente o que ele observou. Dizem que ele observou